começar mais uma de nossas aulas? Bem, crianças, a aula de hoje é sobre seres vivos e sua alimentação. Então, a gente vai ver como é que esses seres vivos se alimentam e qual é a importância dessa alimentação para esses seres vivos. Vamos começar? Alimentação e energia. Todos os seres vivos necessitam de energia, pois a mesma é fundamental para que eles possam se movimentar, se desenvolver, se reproduzir. Então, sem a energia, a gente não tem como fazer nenhuma atividade, porque é a energia que nos motiva, não só nós, seres humanos, mas qualquer ser vivo, animal, plantas, então, eles precisam de energia para fazer as atividades que fazem rotineiramente. A luz do Sol é a primeira fonte de energia para os seres vivos. Então, o Sol se constitui como a primeira fonte de energia. Hoje, a gente já grande, a gente consegue sair, levar a luz do Sol. Mas quando vocês são pequenininhos, os pais de vocês podem perguntar aí em casa, pergunta ao papai e a mamãe, que ia passear na rua para levar, para tomar banho de sol. Que é exatamente por conta disso, porque nós precisamos da vitamina que é disponibilizada pela luz solar para nós seres humanos. Então, é a primeira fonte de energia. Assim como nós, seres humanos, as plantas dependem diretamente da luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Então, além de nós, seres humanos, as plantas também necessitam dessa luz solar para se desenvolver. Porque se a planta a gente ficar aguando, só levando chuva, ela não vai crescer direito, porque ela precisa da energia da luz solar. Já para os seres humanos e outros animais, não conseguem produzir o próprio alimento, então eles obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos. Então, as plantas, elas são seres vivos diferenciados, porque são as únicas que produzem seu próprio alimento. Nós não produzimos nosso próprio alimento, nem nós, nem os animais. A gente tem que buscar outros seres vivos para se alimentar. A gente, no corpo da gente mesmo, a gente não produz o que a gente vai comer. A gente tem que buscar uma carne, um carboidrato, e tudo isso vem de outras coisas, de outros seres vivos. Então, vamos entender agora, como eu acabei de dizer que as plantas são os únicos seres vivos que fazem o seu próprio alimento. Então, vamos entender aí como é que elas se alimentam. As plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Vocês já devem ter escutado esse nome em séries anteriores, mas agora você vai trabalhar mais direitinho, vocês vão entender melhor. Para fazer a fotossíntese, a planta precisa de água. Olha aqui, onde eu estou passando o cursor. Peraí. A planta precisa de água, gás carbônico e luz solar. Sem essas três coisas, não tem como ela fazer a fotossíntese. Então, lembra que a gente falou no dia da aula de ar que a gente respira oxigênio e coloca para fora gás carbônico. Lembra que eu já expliquei isso? Então, o gás carbônico ele está no ar. Aí, para transformar esse gás carbônico e a água em alimento, as plantas absorvem a luz solar do ambiente por meio de uma substância verde, presente principalmente nas folhas chamadas clorofila. Vocês também já devem ter escutado falar isso aí em séries anteriores, que a clorofila faz com que as folhas fiquem verdes. Então, eu vou passar aí na próxima tela um desenho para a gente entender melhor como é que funciona a fotossíntese. Olha aí, vamos lá. Então, aqui está a planta. A planta precisa de água, minerais. Juntamente com essas duas coisas, o carbono, que eu acabei de dizer a você, e a luz solar. Somando essas quatro coisas, minerais, água, dióxido de carbono e luz solar, ela vai liberar o que? Oxigênio. Por isso que as pessoas dizem que plantar árvores, plantas, é importante para a nossa respiração e para a limpeza do ar, porque a planta vai produzir exatamente o que nós precisamos para respirar, que é o oxigênio. Então, a planta pega a luz solar, o carbono, a água, os minerais, juntos vai só resultar
no oxigênio e vai produzir também a glicose, que é o alimento dela, que é o que vai deixar as plantas, ó, todas verdinhas. Então vamos lá entender. Por meio da transformação de água e do gás carbônico, a planta produz o próprio alimento, que é a glicose. Então mistura isso aqui para poder dar a glicose. E aí, nesse processo, ela vai liberar o gás oxigênio. Lembrando que tá aqui de vermelho, tá vendo? Tudo isso só pode acontecer se tiver a luz solar. Se não tiver luz solar, não tem como, porque a fórmula é essa aqui. Água mais gás carbônico, que é o que ela pega de fora, é o que ela pega do ar. Mas a luz solar vai resultar em quê? Na glicose e no oxigênio. Só que para acontecer isso aqui, é necessário que tenha a luz solar. Sem a luz solar não pode ter nada disso, ok? A gente já viu a alimentação das plantas. Agora a gente vai ver a alimentação dos animais. Que são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Então, a gente não tem esse processo de como a planta transformar dentro do nosso corpo, juntar uma coisa com a outra e transformar em alimento. Nós não conseguimos fazer isso. Então, para poder sobreviver, eles têm que conseguir energia. Lembra que eu falei que a energia no começo, que a energia era importante para a gente poder se movimentar, para a gente poder fazer qualquer atividade. Então, já que ele não produz seu próprio alimento, ele consegue energia ao se alimentar de outros seres vivos. Que esses seres vivos podem ser animais ou vegetais, igual a gente. A gente pode comer carne e seus derivados ou vegetais, verduras, frutas e outros alimentos. Então, de acordo com a forma que esses animais comem, eles são classificados em 4 grupos. Então, cada um grupo come uma coisa diferente. Então, vamos ver lá agora. O primeiro grupo são o grupo dos animais que são chamados de herbívoros. Que grupo é esse? São aqueles animais que se alimentam de ervas ou vegetais. Animais que se alimentam das partes vivas das plantas ou dos vegetais. Os ruminantes são herbívoros. Os ruminantes são as vacas, são aqueles animais que mastiga e que tem 4 compartimentos no estômago. Então vamos ver quais são os exemplos de herbívoro. O primeiro aí que aparece aí é uma capivara. Outro exemplo de animal herbívoro é o coelho. E outro exemplo, eu aqui tinha acabado de dizer, os ruminantes são as vacas. Então, herbívoros são aqueles animais que se alimentam de ervas ou vegetais, ou seja, só se alimenta de plantas. Não come outra coisa que não seja plantas ou vegetais. Vamos lá para o segundo grupo. O segundo grupo são os animais carnívoros. São aqueles animais que são ávidos de carne, que se alimentam exclusivamente de carne, que é chamado de carniceiro. Então, a gente tem também 3 exemplos aí desse grupo. O primeiro, lógico, que é o tubarão. O segundo, a onça. E o último, a lagartixa. Então, esse grupo de animais só se alimenta de carne. Além desses, tem outros exemplos. Eu estou botando de 3 em 3, mas tem vários outros exemplos. Próximo grupo são o grupo dos animais onívoros, que come tudo. Se alimenta tanto de alimentos de origem animal como vegetal. Talvez a gente se encaixe aí nesse grupo, porque a gente come de tudo. A gente come tanto carne como vegetal. Então, esse grupo são o grupo das pessoas que comem os 2 tipos de alimento, tanto carne como vegetais. Então, vamos aí ver 3 exemplos. O primeiro exemplo aí é o tucano, come os 2 tipos de alimento. O segundo exemplo que apareceu aí é o chimpanzé. E o último exemplo aí que apareceu foi o lobo-guará. Então, esses 3 animais se alimentam de tudo, tanto de carne como de vegetais. E o último grupo, que deve ser o grupo desconhecido para vocês, é o grupo dos detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de detritos de animais, como pelo, penas, escamas, secreções, mucosa. Então, são aqueles animais
que se alimentam dos restos de outros animais, que se alimentam de partículas vegetais e normalmente contribuem para a limpeza do ambiente onde vive. Então, ele se alimenta dos animais e plantas que estão mortos ou em decomposição. Então, apesar da gente achar nojento, mas é importante porque ele faz a limpeza. A partir do momento que ele se alimenta desses detritos, ele faz a limpeza do ambiente onde vive. Então, esses animais mortos, as coisas que cheiram mal, ele vai comer e vai assim gerar a limpeza. Bora lá ver 3 exemplos desse tipo de animal. O primeiro exemplo aí é o urubu. O segundo exemplo é a garça. E o último exemplo aí a gente vê 2 exemplos, esse e esse. Os 2 casos são larvas, só que aqui é de mosca e aqui é de minhoca. Então, eles têm um papel importante na natureza, pois reduzem e evitam o acúmulo de materiais. Então, quando ele come esses restos, ele evita que esses materiais se acumulem no local onde eles vivem. E aí agora a gente vai entender algumas adaptações de alimentação. E aí agora a gente vai entender algumas adaptações que os animais precisam fazer para sobreviver. O primeiro ponto aí que tem aí, alguns animais apresentam adaptações que permitem que eles se alimentem de um alimento específico. Então, às vezes, é necessário que o corpo do animal seja moldado para que ele possa se alimentar. Então, aí, ó, eu estou citando aqui o exemplo do beija-flor, que tem o bico comprido para que ele possa pegar o néctar dentro de uma flor, que é um espaço pequeno, estreito. Então, o bico dele vai ser comprido. Os animais carnívoros e herbívoros podem ter dentes especializados para triturar ou mastigar ou rasgar os alimentos. Então, esses animais precisam ter dentes mais resistentes para poder mastigar, triturar e rasgar os alimentos. Então, são dentes que são curtos e largos para que eles possam fazer isso. Já a dentição dos carnívoros é forte e afiada, que auxilia a capturar e mastigar seu alimento. Então, veja que é diferente. Os carnívoros e herbívoros têm esse tipo de dente. Já os carnívoros, além de ter os dentes curtos e largos, ele tem que ter uma dentição afiada para poder capturar e mastigar o alimento, já que a carne é mais dura do que o vegetal. E os herbívoros têm dentes especializados para mastigar as plantas e outros vegetais. Em geral, os dentes são mais curtos e largos, que foi o que eu acabei de falar. Então, essas são as adaptações que são feitas nos animais para que eles possam sobreviver e pegar sua comida. Então, continuando, e ali era a adaptação dos animais. E aqui a gente vai falar sobre a adaptação e sobrevivência, que os animais têm que se adaptar dentro do habitat, daquele lugar que ele vive, para poder sobreviver. Então, aí tem no primeiro ponto, os animais são adaptados a seus habitats. Então, habitats são lugares onde os animais vivem. Assim como os animais se alimentam de recursos ali disponíveis, por isso muitas vezes consomem apenas um tipo de alimento, que é o que está disponível no lugar onde vive. Se ele vive num lugar, geralmente ele só vai consumir aquilo que aquele lugar oferece. Tirando os animais de estimação, que estão dentro de casa, os animais que vivem na natureza, se vai viver numa floresta. Então, ele vai comer aquilo que está dentro daquele redor que ele vive. Então, eu estou botando aí o exemplo do koala, que ele existe apenas na Austrália. É um herbívoro que se alimenta exclusivamente de folhas de eucalipto. Então, se acabar as folhas de eucalipto, ele não vai se alimentar de mais nada. Então, tem animais que conseguem se adaptar a outros habitats, mas tem animais como o koala que só conseguem se adaptar a esse tipo de habitat, com esse tipo de comida. Se não houver, ele vai terminar morrendo e vai terminar sendo extinto. Então, ao final, responder as páginas 266 e 272 do livro de ciências. Pode ler o apontamento que vem antes, ler direitinho para poder entender tudo.
Se não conseguir, pede ajuda a papai, a mamãe. E se ainda não conseguir, é só ligar para o WhatsApp da escola que está aí na tela, ok? Saudade de todos e até amanhã.